Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer aí MITRE 3, tá? Então vou trazer todos os indicadores dessa ação, tá? E estou considerando aí colocar ele na minha carteira, tá? E aí eu vou explicar toda a lógica por trás disso, tá? Então se você está em busca aí de diversificação de carteira, já se inscreve no canal, deixa seu like e comente aí já de uma vez se você já investe em MITRE 3, tá? Hoje MITRE está sendo cotado a R$ 3,54, variação em 2 meses 0 a 0 praticamente, tá? O PL está em torno de 6,5, então teoricamente está no bom momento, tá? Para ter MITRE 3 na carteira, é abaixo de 10, teoricamente é um bom investimento. O preço dividido pelo valor patrimonial bem abaixo da média, 0,38, tá? Isso que eu acredito que seja mais pela dinâmica de juros a 15% pelo setor, né, de construção, que é o setor dela, querendo ou não, é um investimento meio arriscado. Tá? O dividend yield dela, mesmo assim, está em torno de 13,9%. Tá? Então, está entregando um bom resultado MITRE. Tá? Mas, quando a gente olha aqui, rentabilidade descontada da inflação, em primeiro mês, há 5 anos, negativo. Tá? E isso é cotação. Tá? Eu gosto de sempre mencionar isso, que muitas das pessoas olham aqui, mas ela paga dividendos. Tá? Mas a rentabilidade real é algo que olha só mais a cotação. Tá? Então, se você tem MITRE em carteira ao longo de 5 anos, possivelmente você está performando bem negativo aí essa ação na sua carteira. Tá? Mas, no meu caso, eu pretendo ter MITRE agora em carteira, porque eu acredito que o mercado de juros, possivelmente em algum momento, ele deve cair. Com isso, ações ainda desse segmento, tá, deve se beneficiar com isso. Tá? Então, é uma pequena análise que eu faço a respeito de arriscar aí risco-retorno. Tá? Porque quando a gente olha aqui o payout, que mede a quantidade de dividendos aí que a empresa já pagou aos seus acionistas, é em torno de 90%. Então, o MITRE já pagou dividendos aí, bastante dividendos aos seus acionistas. Margem líquida está em torno de 5,04%, a margem bruta está em torno de 25,2%, a margem EBIT em torno de 13% aproximadamente, e o que eu gosto de olhar também aqui é o ROIC, que está abaixo aí da média, está em torno de 7,34%, e o ROI em torno de 5,7%. Então, querendo ou não, a empresa está tendo uma margem ainda razoável, tá? Apesar que o juros está a 15%, está tendo uma margem, então está positivo ainda. Tá? Quando a gente olha o KGR de receitas em 5 anos, que mede o crescimento anual compostas em 5 anos, subindo 22,6%. E o KGR de lucros, que é o mais importante ainda, tá? A empresa está entregando aí um retorno de 10,35%. O KGR de lucros mede o crescimento anual em 5 anos compostas anualmente aí, de MITRE, subindo 10,35%. Se a empresa está tendo mais lucros, ela paga consequentemente mais dividendos. Tá? Então, é uma outra métrica aí que eu gosto de olhar bastante. Tá? Então, se ela está conseguindo ter aí lucros recorrentes em 5 anos, apesar que o juros dê bem alto assim, então significa que possivelmente em algum momento ele deve pagar mais dividendos. O dividend yield dele, como mencionei para vocês, bem elevado, tá? E os dividendos pagos aí, se ele pagar esses 46 centavos por ação aí em 2025, tá? Seria algo bem bom, tá? No cenário que se encontra, né, o segmento. E 2023 pagou 76 centavos, nossa, foi bastante dividendos, hein? Passar para vocês aqui rapidamente, né? A ação tá andando de lado aí há bastante tempo, tá? Se for olhar aqui 2021, desde 2021 a ação vem andando de lado aí, tá? E uma rentabilidade negativa de torno de 63%, tá? Então, a dinâmica desse segmento é bem cíclico, tá? Que normalmente ele precisa de um incentivo de juros mais baixo, tá? Para performar, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, negócios que geram receita para MITRE, tá? Então, boa parte é de imóveis vendidos, em torno de 99%, tá? Entre outros aí, representando 1%, mas bem irrelevante, tá? E o que eu gosto de olhar aqui, ó, essa aqui, ó, tá? O porquê que eu acho que vale a pena comprar MITRE? Apesar aqui, ó, o lucro desde 2021 vem melhorando, o lucro líquido, a cotação tá andando de lado, tá? Possivelmente seja por causa dos juros mesmo, né? Que está bem elevado. Mas isso aqui é uma assimetria de risco positiva, como eu gosto de mencionar. Porque na hora que os juros caem, se a cotação, o lucro líquido dela continua estável, significa que ela deve, uma hora ou outra, performar
positivamente, porque o custo da dívida ou alguma coisa do tipo deve diminuir, tá? Então, eu acredito sim que a ação ela está performando negativo, tanto pelos juros, tá? E quanto também que seria fluxo, tá? Que no caso ela é um small cap ainda. Então, querendo ou não, vale a pena aí, ao meu ver, estou estudando ainda a respeito de Dmitry, ter carteira, fazer uma posição aí, para ter carteira aí, talvez fazer um investimento maior a médio e longo prazo, visando que ele me daria mais retorno a médio e longo prazo, tá? Então era isso aí, a minha tese, tá? A empresa tem um bom lucro ainda, lucro líquido, tá? E, querendo ou não, a cotação ainda não está olhando isso ainda, tá? Em algum momento aí deve performar bem, porque, querendo ou não, o lucro líquido é mais importante aí que só as pessoas só comprando, olhando a cotação aí. Em algum momento deve performar bem, ao meu ver, tá? E era isso, né? No vídeo de hoje, é uma grande empresa aí que eu tô de olho. Se caso eu fazer um investimento, eu coloco aí para vocês, mas possivelmente ela deve entrar na minha carteira, sim, tá? Olhar o melhor cenário aí, que eu acredito que deve acontecer aí, de small caps performar bem, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e